Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre recém-nascido de baixo peso. O que significa um recém-nascido de baixo peso? Ele é considerado recém-nascido de baixo peso todo aquele que nasce com um peso inferior a 2,5 kg. Nesse critério estão incluídos tanto os prematuros quanto os recém-nascidos de termo, tá? Que ele está no tempo certo de nascer, mas o peso dele está baixo, com retardo de crescimento intrauterino. Esses neonatos apresentam alguns problemas comuns e outros que os diferenciam entre si. Também é bastante variável a proporção entre o recém-nascido de baixo peso, de prematuros e do RN com idade gestacional igual ou superior a 37 semanas com retardo de crescimento intrauterino. O que eu tenho que ter com esses cuidados? Morbidade do recém-nascido prematuro devido à imaturidade de seus órgãos e sistemas. Então, eles podem apresentar alguns problemas, como regulação de temperatura. Ele pode ter uma hipotermia, que é menor, ou uma hipertemia, que é maior. Ele pode ter uma apneia, problemas hematológicos como anemia e sangramentos, problemas neurológicos em várias situações e hemorragia intracraniana, tá? Por isso que eu preciso estar sempre atento com esse recém-nascido. Outra coisa, problemas respiratórios, tá? Então, ele pode ter membrana hialina, insuficiência respiratória ou displasia, problemas cardiovasculares, hipotensão, hipovolemia, problemas metabólicos, né, como hipoglicemia ou hipocalcemia, hiperbilirrubina, acidose metabólica, dificuldade de sucção ou deglutição quando eles são ainda menores de 34 semanas, maior risco de infecção por imaturidade do sistema imunológico, tá? O recém-nascido, ele ainda pode apresentar problemas dependentes da etiologia que causou o retardo do crescimento intrauterino e outros, independente da etiologia. Então, ele pode ter tido uma infecção intrauterina, ele pode ter anormalidades cromossômicas, sofrimento fetal, síndrome de aspiração de mecônio, tá? E síndrome hipoxodisquemia. Ou ele pode ter uma hipotermia, distúrbios metabólicos, hipoglicemia e hipomagnesemia. Cuidados de enfermagem com recém-nascido de baixo peso. Então, primeira coisa, conhecer com antecedência as causas que levaram ao baixo peso e acompanhar a evolução do trabalho de parto. Lembrar que esses recém-nascidos frequentemente apresentam asfixia perinatal, nascendo deprimidos e podendo necessitar de manobras de reanimação. Programar antecipadamente o atendimento na sala de parto. Os cuidados de administrar visam prevenir os problemas relacionados à prematuridade com a desnutrição intrauterina, tá? Então, regulação térmica. O recém-nascido prematuro são mais suscetíveis e apresentam hipotermia. A manutenção da temperatura corporal é realizada através de incubadoras ou calor radiante. Recém-nascido com mais de 1,7 kg podem ser mantidos em berço aquecido e os de menos peso de 1,7 kg devem ser mantidos em incubadoras. A temperatura corporal deve ser mantida em torno de 36,5 graus. Tá? Então, aqui a gente tem que ter bastante atenção em relação ao peso, em relação ao problema, tá? Esses são os nossos cuidados primordiais. Ele pode ter apneia, né? Então, prematuro podem apresentar apneia, definida como uma parada respiratória que ultrapasse a duração de 20 segundos ou de qualquer duração acompanhada de cianose e bradicardia.
Deverá ser realizada a detecção de vigilância contínua, através da vigilância por pessoal treinado, monitor cardíaco, estímulos cutâneos não dolorosos, oxigenação, ventilação com máscara e ar ambiente ou oxigênio puro, não utilizar oxigênio em concentração superior a 30%, entre as apneias, e o CAP nasal, que deve ser instituído em caso particular de acordo com a gravidade das apneias. Problemas respiratórios e cardiocirculatórios. Então, a gente precisa ainda controlar os parâmetros respiratórios e cardiocirculatórios, caso haja insuficiência respiratória, colocar o oxigênio em quantidade adequada para ter a PA de O2 entre 50 e 70 miligramas. Esse deve ser úmido e aquecido, tanto quanto usado na incubadora, como através do capacete, tá? Então, o oxigênio, a gente tem que prestar bastante atenção. Outras coisas, ele pode ter uma hipoglicemia, uma perfusão venosa de glicose a 10% logo após o nascimento em todos os neonatos com peso ao nascer inferior a 1,8 kg. Alimentação de todos os recém-nascidos com leite materno o mais precocemente possível. Então, é a única coisa que a gente vai administrar em relação à alimentação, o leite materno, tá? Outros problemas, ele pode ter a hipocalcemia, que é uma alimentação pela alimentação precoce. Ele pode ter também uma hiperbilirrubinemia. A prevenção da hiperbilirrubinemia do prematuro é feita através de alimentação precoce e a fototerapia nos prematuros com menos de 1,5 kg. Quando iniciarem a icterícia clínica e ou a bilirrubina ser maior que 6. Água. A necessidade de água está relacionada com o grau de maturidade. Quanto maior a prematuridade, maior a necessidade. Parenteral ou enteral. Início da alimentação deve ser o mais precoce possível, desde que a criança esteja em condições de se alimentar por via oral. Parâmetros cardiorrespiratórios têm que estar normal, sem distensão abdominal ou com algum tipo de resíduo. Se ele tiver aspirado mecônio, né, ele pode ter mecônio, tá? Nas crianças com pesos inferiores a 1,8 kg, deverá ser iniciado logo após o nascimento por via venosa com glicose a 10%. Tipo de alimentação: iniciar com 1 a 2 ml, aumentar gradativamente por mamada até que a criança atinja a taxa calórica. O risco de que a criança aspire ao vômito, provocado pela cardia insuficiente, indica para de peso menor e mais imaturas, um aumento mais lento na administração do leite, com o número de mamadas de 3 em 3 horas. Tá? Isso tudo a gente vai ter ali uma prescrição do pediatra, né, neonato, que vai colocar direitinho como é que a gente vai ter que fazer toda essa alimentação para esse recém-nascido de baixo peso, né, que é o prematuro. Leite materno. Deve ser alimentada com leite da sua própria mãe, podendo, na impossibilidade, substituí-lo por outras mães, desde que seja pasteurizado. A concentração de cálcio e fósforo é inadequada para prematuro, tanto no leite materno como no banco de leite. Portanto, após a primeira semana, os prematuros com peso menor que 1,2 kg vai completar com cálcio e fósforo, de modo a fornecer um total leite mais o complemento. As técnicas da administração do leite prematuro variam em função da sua capacidade de sucção e deglutição. Seio materno serão alimentados todos os RNs com peso superior a 1,8 kg ou idade gestacional igual ou superior a 35 semanas que tenham boa aptidão para sugar e deglutir. Seio materno serão alimentados todos os RNs com peso superior a 1,8 kg ou idade gestacional igual ou superior a 35 semanas, que tenham uma boa aptidão para sugar e deglutir. Gavagem será feita em todos os prematuros com peso inferior a 1,8 kg ou idade gestacional menor que 35 semanas,
ou naquele que a deglutição ou a sucção sejam insuficientes. Após a passagem da sonda via oral, verificar se há líquido no estômago. Se o mesmo estiver limpo, será reinjetado, se não, será desprezado, através de uma seringa colocada na sonda e o leite desce por gravidade. Com a seringa esterilizada adaptada à sonda, deixando fluir por gravidade, um equipo de soro com um tempo de infusão inicial de 30 a 60 minutos, com diminuição progressiva de acordo com a evolução do prematuro, utilizada para prematuro com peso menor ou não, toleragem de gavagem por gravidade, aspirar o estômago antes de administrar a alimentação, havendo resíduo, se for limpo, é rejeitado, se não tiver limpo, é desprezado. O volume medido, diminuído da mamada. Sendo que o esquema alimentar semelhante da gavagem intermitente e gavagem contínua, entretanto a quantidade de alimento é calculada para 24 horas, injetada de maneira constante como uma bomba de infusão. Inicia de 0,5 a 1 ml por hora. Usa-se em prematura de peso inferior a 1 kg, né, ou que não tolera gavagem intermitente. A sonda gástrica oral deve ser trocada a cada 24 horas. A seringa da bomba de infusão e do equipo deverão ser trocadas a cada 6 horas. O resíduo gástrico deve ser aspirado a cada 4 horas e a quantidade não deve ser maior que a administrada em 1 hora. Fluidoterapia será feita com glicose 10%, né? Eletrólitos em todos os recém-nascidos com peso menor a 1,8 kg, até que os mesmos atinjam uma quantidade de líquido de 110 ml por quilo dia via oral. Sempre que o prematuro recusar a alimentação em 2 horários consecutivos ou na presença de resíduo gástrico, antes ausente, deve-se comunicar ao enfermeiro e ao médico. Suspender a alimentação se o prematuro vomitar, ficar cianótico, apresentar abdômen muito distendido, fezes líquidas frequentes. A icterícia é a coloração amarelada da pele, mucosa e escleróticas, devendo a uma elevação das concentrações séricas de bilirrubina. Pode, potencialmente, provocar lesões no sistema nervoso central. A maior parte do recém-nascido tem níveis de bilirrubina maiores que 2 miligramas da primeira semana de vida. Esses níveis costumam atingir até 8, né, aos 3 dias de vida. Porém, níveis de até 12 são considerados fisiológicos. Prematuros com esses valores oscilam entre 10 e 12, com 5 dias de vida, podendo chegar até 15. Causas, né, que pode acontecer com a icterícia: aumento da circulação enteroempática, jejum prolongado, sangue deglutido, obstrução intestinal, íleo paralítico induzido por algum tipo de droga, hipotiroidismo congênito, leite materno, IRN da mãe diabética, prematuridade e síndrome de Down, tá? Isoimunização, artesia de vias biliares, cisto de colédoco, obstrução biliar de pâncreas, tumores, infecção congênita como citomegalia, toxoplasmose, doença de Chagas, sífilis, rubéola e sepse. Diagnóstico: feito nas primeiras 24 horas, intensidade bilirrubina total maior que 15, duração persistente por mais de 8 dias em RN de termo e 14 dias em RN prematuro, velocidade de aumento superior a 5, a bilirrubina direta maior que 1,5, grupo sanguíneo de fator RH da mãe e RN, né, porque isso pode ter alteração, são grupos sanguíneos diferentes, tá? Cumbis direto, bilirrubinas, hematrócitos e hemoglobina. No caso de icterícia precoce, hemólise acentuada, determinar bilirrubina hematrócito de 6 em 6 horas. No caso de icterícia tardia,
controlar de 12 em 12 horas ou 20 em 24 horas, dependendo da gravidade do caso. O tratamento. A meta do tratamento da hiperbilirrubina é impedir que os níveis séricos da bilirrubina não conjugada atinjam valores que possam levar à encefalopatia. Medidas gerais: amamentação precoce e de livre demanda, evitar medicações que possam interferir na ligação da bilirrubina com a albumina ou que alterem o metabolismo hepático. As medidas específicas consistem na remoção da bilirrubina, por remoção mecânica, transfusão de substituição, aumento de excreção e fototerapia. Indicação: quando o sangue do cordão umbilical mostrar hemoglobina inferior a 12 ou hematrócito menor que 40%, combis direto positivo, bilirrubina total igual ou superior a 5, com menos de 12 horas de vida, ictérico e com resultados semelhantes aos de cima. Mediata: aumento da bilirrubina indireta por hora no plasma, doença hemólica pelo fator RH, bilirrubina indireta igual ou superior a 22, em RN de termo, sem complicação perinatais, de 20 miligramas, com complicações perinatais, prematuros, considerar o peso ao nascer, a presença ou não de complicações perinatais, bem como os níveis de bilirrubina indireta. Método mais utilizado no tratamento da icterícia neonatal. Indicação: icterícia hemônica leve, icterícia hemônica grave com coadjuvante, icterícia tardia ou de nível de bilirrubina superior a 15, RN de termo com mais de 48 horas de vida, prematuros com peso inferior a 1,5 kg, quando apresentam icterícia. Manter o recém-nascido totalmente desnudo, colocar protetor ocular, conferir para que a temperatura ambiente seja igual ou superior a 24 graus, manter o aparelho de fototerapia 6 lâmpadas, com a distância aproximadamente de 50 centímetros, medido as lâmpadas ao RN, utilizar lâmpadas fluorescente ou luz branca com filamento de tungstênio. O aparelho deverá ter uma proteção de acrílico abaixo das lâmpadas para que não ocorram acidentes com eventual queda das lâmpadas, trocar as lâmpadas com 2.000 horas de uso, ou então cada 3 meses. Os aparelhos do tipo Spot deverão cobrir a maior superfície corporal, deverá ser aumentada a oferta de líquido enquanto estiver em fototerapia, controlar a temperatura axilar de 4 em 4 horas. Nas laterais do aparelho de fototerapia devem ser colocados panos brancos, refletindo luz. Após ter sido colocado em fototerapia, não deve ser usada a cor da pele como parâmetro para controle da icterícia. A fototerapia não deverá ser obstáculo para a amamentação. A retirada da fototerapia será indicada com níveis de bilirrubina menores que os indicados para o tratamento. O recém-nascido normal, seja ele de termo ou prematuro, tem uma frequência respiratória entre 30 e 60 incursões por minuto. Excepcionalmente, nas primeiras horas de vida, vemos um RN com 70 ou 80, sem nenhuma causa, simplesmente por causa da adaptação de pós-parto. É preciso enfatizar que a respiração do RN normal, sem qualquer patologia, não é absolutamente regular, sendo frequentemente interrompida por pausas respiratórias de curta duração, de 3 a 5 segundos. Diagnóstico diferencial de distúrbio respiratório nem sempre é fácil, pois quase toda a patologia descrita acima se apresentam como uma síndrome de sofrimento respiratório, caracterizado por taquipneia ou dispneia, retração costais, gemido ou grau variável de cianose. Nossa orientação diagnóstica deve surgir a rotina clássica para todas as doenças. Causa: aspiração por líquido amniótico, tá? No parto, antecedentes obstétricos, diabetes, hipertensão arterial ou infecção perinatais, prematuro, que podemos estar lidando com síndrome de membrana hialina, taquipneia, é uma frequência respiratória acima de 60, é uma compensação diante
de uma baixa de O2, né? É uma complacência pulmonar diminuída, prematuros de muito baixo peso fazem mais frequentemente apneias do que taquipneia. Retração costais, devido às tentativas do recém-nascido de gerar uma pressão intrapleural, vencer a rigidez, a debilidade do arcabouço costal. Recém-nascido a termo com distúrbio respiratório leve, pode ter apenas retração das partes moles. Gemido extra-expiratório. Há uma evidência que surge a ser um gemido expiratório, uma espécie de manobra valsava forçadamente o ar contra os lábios fechados e o nariz tampado, na tentativa de aumentar uma pressão intrapulmonar no final da expiração, mantendo o volume residual, funcional em melhoramento de O2. O gemido expiratório tende a desaparecer quando o quadro respiratório se deteriora e é raramente observado em prematuros muito pequenos. A apneia pode ter origem central ou periférica, é mais comum em prematuros, havendo uma relação inversa entre a idade gestacional. A apneia é usualmente definida como uma parada de 20 segundos ou mais na respiração, sendo associada a sintomas tais como a bradicardia, cianose, hipotonia, acidose metabólica. Algumas crianças, sobretudo prematuros, de muito baixo peso, podem já apresentar esses sintomas com paradas respiratórias bem mais curtas. Cianose. Surge uma saturação de 75% a 85%, correspondente a um O2 entre 32 e 52. A cianose pode ser central ou periférica. A cianose periférica é habitual nas primeiras horas de vida, sobretudo em prematuros, associada à hipotermia. Não requer administração de oxigênio. Às vezes, é evidente com mais frequência a sua presença e difícil avaliar. Os melhores locais para avaliar a presença ou não da cianose do recém-nascido são língua e o restante da mucosa bucal. Na dúvida, pode ser necessária uma gasometria arterial para a determinação do O2 e a observação visual da mudança de cor com a administração do oxigênio. Exames radiológicos. São achados radiológicos, podem definir o diagnóstico em caso de doenças de membranas ilíacas, pneumotórax, pneumomediastino, enfisema intersticial, efisema lombar, hérnia diafragma, aspiração ou pneumonia. Além disso, pode ser muito útil para excluir diagnóstico em consideração. Rotinas. Hemograma para incluir a anemia, podendo auxiliar no diagnóstico de pneumonia ou sepse. Seguido de glicemia, se houver dúvida, gasometria arterial. Grande parte do distúrbio respiratório será resolvida com tratamento de suporte, aquecimento adequado para manter o RN em consumo mínimo de oxigênio, hidratação venosa, favorecer a água de eletrólitos e glicose, manter equilíbrio metabólico, manutenção de vias aéreas livres de secreção, sonda nasogástrica. O objetivo é fornecer substrato para o organismo, atender às necessidades metabólicas. Na prática, a quantidade de oxigênio oferecida deve ser mínima, necessária para o O2 entre 50 e 80 e a saturação de hemoglobina entre 90 e 95. Uma vez conseguida a estabilização, devemos sempre colher uma gasometria arterial para verificar os níveis de O2, PCO2 e pH do sangue. A ausência de acidose arterial indica o metabolismo celular adequado. A forma de administração de oxigênio varia de acordo com a gravidade do caso. E muito obrigada!